Fala aí, minha gente. É o terceiro vídeo de hoje, então já não sei mais falar boa noite pra vocês. Se você só tá aqui por causa do Barcelona e não viu os outros dois, eu falei também da situação do Vinícius com o Real Madrid, falei de Corinthians e São Paulo, o jogo que eu trabalhei nesse domingo, mas eu assisti como parte do trabalho também, porque eu queria, porque eu gosto, Barcelona e Real Sociedad e Barcelona. E tô aqui pra falar de, pra mim, um dos melhores jogos do Barcelona na temporada. Perdeu porque futebol tem dessas coisas. Mas o Barcelona, tirando o segundo tempo, a desconexão logo depois do gol de empate do Barça, que a Real Sociedad faz o 2-1 na falha do João Garcia, depois quase faz o 3-1 na cabeçada, e depois o João Garcia falha também numa saída, que o palco Barça tira em cima da linha. Tirando isso, permitiu pouco a Real Sociedad. E criou demais, criou demais. Um Lamine Yamal de volta, do Lamine Yamal da temporada passada, daquele jogador explosivo que sai para os dois lados, que dá boas assistências, que joga para o time, que é capaz de criar também. Mas o Barcelona que parou no rule e na trave. Eu digo para vocês, se jogar sempre assim, ganha o Campeonato Espanhol, porque vai ganhar a grande maioria dos jogos, vai perder um em muitos jogos, e pode brigar daqui a pouco em Liga dos Campeões e tal. Esse é o Barça da temporada passada, com um resultado que não é bom, mas é um Barcelona capaz de agredir por todos os lados, de finalizar 25 vezes contra o gol adversário, 5 na trave, de ter um XG, né, probabilidade de gols de quase 4, 3,68 são os gols esperados, e só fez um. O que quer dizer essa parada dos gols esperados? Você imagina que um cara chuta uma bola do meio campo. Quantas vezes um gol sai do meio campo? Um a cada 1.000. Então, gols esperados, 0,001, né? Um a cada 1.000. Um pênalti, por exemplo, entram 3 a cada 4 pênaltis. É mais ou menos uma taxa de conversão normal. Então, gols esperados em uma cobrança de pênalti, 0,75. Gol em cima da linha, é 0,99. Quase todos os gols em cima da linha entram. Um a cada 100 não entra. Então, o Barcelona criou o suficiente para fazer quase 4, contando gols feitos, e fez 1. É mais ou menos o que a gente pode dizer do que foi esse jogo contra a Real Sociedad, que o time atacou bem, atacou rápido, atacou pelos dois lados, teve boa presença de área também, e a bola não entrou. A bola não entrou. Parou no Rulli, que fez um grande jogo, parou no azar, bolas na trave, o azar do Lamine tá meio calcanhar impedido, o azar do Dani Olmo na hora de desarmar o cubo, tocar só no pé do cubo é falta, a falta deve ser marcada, mas se o cubo não coloca o pé ali, ele desarmaria, tocaria na bola e seria gol do Fermín Lopes. Do Lamine Yamal tá um pouquinho impedido no lance do pênalti, foram muitos e muitos azares, só azar, para que esse jogo que terminou 2-1 para a Real Sociedad não fosse, sem muito exagero, 5 ou 6-2 para o Barcelona. Pode até ser que a Real Sociedad fizesse mais um gol, mas era para o Barcelona por muito pouco, né? O gol do Lamine Yamal que estava impedido por meio calcanhar. O gol do Dani Olmo, do Firmin, que o Dani Olmo acaba tocando no cubo. E mais o pênalti que o Lamine sofre, que está um pouquinho impedido ali, também é tudo azar, poderia ter saído mais um ou dois gols. A cabeçada do Lewandowski, que o Rulli pega muito bem, a cabeçada do Koundé, que bate do travessão, quica para fora, duas do Lamine cruzada, uma do Dani Olmo no primeiro tempo, uma que o Dani Olmo, cara, era para ter feito mais de 5 gols. É uma derrota que deixa o campeonato muito vivo, porque o Real Madrid volta para a luta. No longo prazo, o que está jogando o Real Madrid, o que jogou o Barcelona, o que até vem jogando o Barcelona no Campeonato Espanhol, ainda acho que é um campeonato muito bom para o Barcelona vencer, pelo nível que os dois times estão jogando, só que o futebol é isso daqui, né? O futebol é muito dinâmico, é muito vivo, então deixa o campeonato muito vivo, mas eu saio com sensações muito boas do time que jogou bem, do time que criou o suficiente para ganhar com alguma facilidade da Real Sociedad. Os problemas defensivos são esses aí, né? O time em alguns jogos não tomou gols porque o João Garcia foi muito bem, hoje ele falha no segundo gol, era uma defesa fácil por baixo, ele falha, e depois eu acho que mais do que falhar na defesa que dá o rebote, o tempo de reação dele para a finalização do Oyarzabal, é o Oyarzabal, né, que faz o 2-1, Gonçalo Guedes, ou o Oyarzabal faz o primeiro? Do Gonçalo Guedes, acho que é muito demorado o tempo de recuperação e de reação do João Garcia, e saiu o segundo gol da Real Sociedad. Para vocês terem ideia, os últimos jogos do Barcelona, esse jogo que o Barcelona perdeu, é melhor do que o jogo que ele venceu o Racing de Santander, 2-0, é melhor do que o jogo que ele ganhou do Real Madrid 3-2,
É no nível do jogo que o Atlético de Bilbao nem deu luta, vai. Contra o Atlético de Bilbao jogou melhor porque converteu, né, os gols e praticamente não sofreu na defesa. Mas aqui tem uma diferença de adversário, de competitividade para mim muito grande. Perde da Real Sociedade jogando melhor do que ganhou do Espanhol, jogando melhor do que ganhou do Villarreal, jogando melhor do que foi contra o Guadalajara, jogando melhor do que foi contra o Osasuna. Deixa eu virar a página aqui. Melhor do que foi contra o Eintracht Frankfurt. Contra o Betis, o 5-3, eu acho que é um jogo muito bom também. Toma 2 gols ali no finalzinho, mas eu acho que aquele ali é um jogo muito bom do Barça, ele faz 5 gols muito fácil. E contra o Atlético de Madrid, acho que também foi um jogo bom, 3-1, que também podia ter sido mais, né? Lewandowski desperdiçou um pênalti e tal. Antes disso tem um 3-1 no Alavés, que também foi meio complicado, que o Barça foi fazer gol só no finalzinho. Cara, desde dezembro, Atlético de Madrid e Betis, que o Barcelona não jogava tão bem. Todo mês de dezembro, esse mês de janeiro, são aqui, sei lá, tem quase 10 jogos aqui que eu contei, que o Barcelona não tinha jogado tão bem como na derrota. Futebol é assim, essas coisas acontecem, mas o nível de jogo do time foi muito bom. Um ótimo jogo do Lamine, como eu disse, explosivo, rápido, saindo para os dois lados, decidido, jogando para o time. Fez o cruzamento que saiu o gol do Rashford, já tinha feito um igualzinho pro Lewandowski, que no primeiro tempo já tinha achado o Pedri, já tinha achado o Dani Olmo, já tinha finalizado de pé direito, de pé esquerdo, faz um gol anulado, sofre um pênalti que é anulado. Enfim, um jogaço do Lamine Yamal. Um bom jogo do Pedri, um bom jogo do Frenkie de Jong. Eu acho que não é um bom jogo do Condé, que no primeiro gol dá a condição para que finalizasse sem estar impedido, o Oyarzabal. Mas de resto, o Paco Barsi fez um jogo ok. Baldé tá faltando mais participação do Baldé no ataque, né? Em gols e tal. Acho que sim, tá muito discreto o Baldé essa temporada. Mas eu não tenho muita coisa para dizer não, tá? Acho que o Barcelona jogou muito bem. Acho que pode parecer que o Barcelona está melhorando ao decorrer dos jogos, porque não estava sofrendo gol. Eu não acho isso 100% verdade. O Lamine tinha bons números e eu acho que não tinha bons jogos nas últimas semanas. Mas agora o jogo voltou a encaixar. Não voltou a encaixar dentro das áreas, faltaram os gols, mas voltou a encaixar o jogo. Não acho que seja alarmista uma derrota. Não acho que o Barcelona estava avisando há muito tempo que ia perder, que o Barcelona estava avisando há muito tempo que as coisas não estavam indo bem, estava se salvando pelo João Garcia e que hoje finalmente a casa caiu. Não acho que vai por aí. O Barcelona jogou bem o suficiente para ganhar da Real Sociedad e o futebol é assim. O futebol é uma coisa incrível, cara. O futebol é uma coisa incrível. É capaz do time jogar quase 10 jogos pior e ganhar esses 10 jogos, e o dia que joga muito bem é capaz de não ganhar. Então, eu não estaria tão preocupado, a não ser porque o Real Madrid está a um ponto, o Real Madrid é muito bom time, ainda tem muita água para rolar. Acho que era bom manter sempre essa vantagem e colocar muita pressão para cima do Real Madrid. A melhor coisa para o Real Madrid no final de semana, mais do que a vitória dele, é a derrota do Barça, porque diminui distância. No final de semana que o Real Madrid não jogou bem, ganhou do Levante, e que o Barcelona jogou bem e não ganhou da Real Sociedad. E eu acho que também sem muitas teorias da conspiração, tá? Porque o pênalti marcado para o Real Madrid contra o Levante, porque os lances decisivos, o Lamine Yamal estava impedido no lance que ele sofreu o pênalti, o do Dani Olmo é uma pena, mas é falta, ele só chuta o pé do cubo, é suficiente, tal, cara, ele não acerta a bola, o pé do cubo é que acaba dando passe para o Firmino. E o impedimento do Lamine Yamal com semiautomático, a gente tem que acreditar. Existe uma tecnologia, um computador que faz aquele negócio e se mostrou que está meio calcanhar à frente, está meio calcanhar à frente e ponto final. No clássico Real Madrid e Barcelona, meia panturrilha ou menos do que isso do Mbappé estava impedido e o Real Madrid deixou de fazer um gol por conta disso. Então, sem teorias da conspiração, de que agora que ficou difícil para o Real Madrid, que apertaram, começaram a sair os Gil Manzano e os árbitros do armário para prejudicar o Barça, sem teoria da conspiração, porque o Barcelona deu azar até nas decisões arbitrais, que foram corretas, que foram muito ajustadas, mas que foram contra o Barça. É uma quase doce derrota, tá? É porque você prefere jogar bem e perder ou jogar mal e ganhar? Ganhar sempre é mais importante, mas quando você ganha jogando mal, você está muito perto de começar a perder. E quando você perde jogando bem, quer dizer que se você jogasse nos próximos jogos, você vai ter muito mais vitórias do que derrotas. Então, pelo menos o caminho me parece melhor esse do que foi o jogo contra Racing Santander e outros jogos que eu vim aqui falar, ó, ganhou, mas não foi tudo isso. Hoje eu acho que foi tudo isso mesmo, tá? Hoje o Barcelona foi muito bem, não fosse azar
Nunca vi isso. 5 bolas na trave, 8 defesas do goleiro adversário, 3 decisões arbitrais acertadas e ajustadas contra um time e que ele acabe perdendo de 2-1. É isso, meu povo. Boa semana pra vocês, hein? Muito juízo. Faz favor de dar um like aqui, porque são 3 vídeos num dia só e eu tô esperando o likezinho de vocês. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.